Já recebemos, mais de uma vez, questionamentos sobre a afirmação que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então vamos conversar neste vídeo acerca desse assunto, para tentar esclarecer por que existe essa afirmação, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Vamos aqui lembrar que quando o Espiritismo surgiu, a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, em abril de 1857, uma das finalidades do Espiritismo é promover a transformação moral da humanidade através da transformação moral dos seus indivíduos. E o Espiritismo lançou, então, como uma das suas bases, os ensinos morais de Jesus. Por isso, o Espiritismo é uma doutrina cristã. Tem por base os ensinos que estão contidos ali no Evangelho, no Novo Testamento. Pois bem, a afirmação de ser cristianismo redivivo é porque o Espiritismo, a partir da sua visão da alma imortal, da vida que continua depois da morte e da reencarnação, o Espiritismo veio então trazer esclarecimentos sobre as lições do Evangelho. Lições essas muitas vezes debatidas, discutidas e não compreendidas. Mas quando colocamos as chaves da imortalidade da alma e da reencarnação, da bondade e justiça plena de Deus, quando colocamos a lei de evolução, que nos leva à perfeição, aí nós passamos a compreender muitas parábolas e outros ensinos dados pelo Mestre Jesus. Por isso, então, o Espiritismo é considerado cristianismo redivivo. Ou seja, o Espiritismo consegue explicar de uma forma racional, com bases científicas, utilizando uma fé raciocinada, as lições que estão ali no Evangelho. E como exemplo disso, vamos citar aqui a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que foi lançada em 1864 e que traz justamente a visão espírita sobre os ensinos morais de Jesus. E aí então nós começamos a compreender quando ele falou, por exemplo, sobre a necessidade de nascer de novo, que só fica inteligível através da compreensão do processo reencarnatório. Quando ele se encontra com Moisés e Elias no Monte Tabor, só conseguimos entender aquilo através da ação dos espíritos sobre a matéria e o fenômeno de aparição e materialização dos espíritos, que é explicado através da mediunidade e dos fluidos. E assim por diante. Por isso que o Espiritismo se intitula também como o cristianismo redivivo, cumprindo o que o próprio Jesus coloca no Evangelho de João, que ele iria partir, mas que no devido tempo enviaria o Espírito da Verdade, o Consolador, o Paracleto, que viria ensinar aquilo que ele não podia ensinar naquela época e que viria também reforçar os seus ensinos, trazê-los novamente em espírito e verdade. E o Espiritismo cumpre justamente esse papel, sem querer, em absoluto, ser mais do que qualquer outra doutrina cristã. Pelo contrário, respeitando todas essas doutrinas com as suas interpretações acerca do Evangelho. Mas temos para nós
que, com a imortalidade da alma, a reencarnação, a justiça divina e a lei de evolução, nós conseguimos, de fato, compreender em espírito e verdade os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Portanto, o Espiritismo pode sim se intitular como o cristianismo redivivo, o consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus.